Galerinha do Explica aí, mais uma questãozinha do Enem, agora Enem 2013 e mais uma questão de ecologia. Rainha do Enem, toma conta das questões de biologia na prova, sempre. Só que essa questão é uma questão polêmica. Ela traz uma resposta inesperada. E aí eu vou explicar isso para vocês agora. Em sala de aula, geralmente meus alunos sempre trazem essa questão para eu poder responder. Uma questão aparentemente simples, mas cuja resposta ela não foi tão simples assim. Mas vamos lá. Ele fala sobre a questão do efeito estufa, que tem gases como o dióxido de carbono, o metano, ou ainda óxido de nitrogênio, que promovem o efeito estufa, ou o agravamento do efeito estufa, que é o famoso aquecimento global. E ele diz que a agricultura é uma das atividades que podem tanto contribuir para a emissão desses gases, liberando esses gases para a atmosfera, quanto também para o contrário, pelo sequestro desses gases. Lembrem que a planta, quando respira, ela libera CO2 na atmosfera. É através da respiração, a planta vai liberar CO2 na atmosfera. Mas através da fotossíntese, ela vai sequestrar esse CO2. Ou seja, ela vai pegar da atmosfera, ela vai sequestrar, diminuindo a concentração de CO2 da atmosfera. Beleza? Então, enquanto a respiração da planta pode aumentar a liberação de CO2, a fotossíntese deve diminuir a concentração de CO2. Mas, normalmente, as taxas de fotossíntese são superiores às taxas respiratórias. Então, a planta tira mais CO2 do que emite CO2 para a atmosfera. E termina que, por conta desse balanço, as plantas são normalmente positivas contra o aquecimento global. Elas diminuem o aquecimento global. Elas são contra o tal do aquecimento global, a exacerbação do efeito estufa, por ter uma taxa de fotossíntese maior do que a taxa respiratória. Então, tira mais CO2 do que elimina CO2. E essa é a vantagem de você ter uma cobertura vegetal, de ter plantas em um determinado local, porque você vai ter a chance de tirar CO2 da atmosfera e, ao tirar CO2 pela fotossíntese, diminuir esse gás, que é um dos grandes causadores do aquecimento global. Beleza? E aí vem a pergunta. De que maneira as práticas agrícolas, que cultivam plantas, e vocês sabem disso, podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Então, a maneira que eu tenho de minimizar o agravamento do efeito estufa é usar as plantas que fazem fotossíntese para diminuir a concentração de gás carbônico. Então, quanto mais plantas eu tiver ali, menos CO2 eu vou ter naquela atmosfera, minimizando o problema do aquecimento global. Então, eu espero sempre, quem leu a questão, que viesse alguma alternativa falando no aumento da fotossíntese. Por ter mais plantas, eu teria mais fotossíntese e menos CO2, ajudando a reduzir a concentração desse gás que agrava o efeito estufa. Mas não veio essa resposta na questão. Veio uma resposta que é a mesma coisa, mas com a forma, de entendimento um pouco diferente. Primeiro, a resposta é a letra B, que fala sobre o aumento da quantidade de matéria orgânica no solo. Muita gente não entendeu isso. Quando se fala em aumento da quantidade de matéria orgânica, está se falando no aumento de plantas. Quanto mais planta eu tenho no local, mais matéria orgânica eu tenho no local. E quanto mais planta, mais fotossíntese e menos CO2, minimizando o agravamento do efeito estufa. Essa era a nossa resposta. Mas o aluno teria que entender que aumentar a quantidade de matéria orgânica é aumentar a quantidade de plantas, já que são feitas de matéria orgânica, que por sua vez aumentaria a fotossíntese e diminuiria mais a concentração do CO2, minimizando o agravamento do efeito estufa. Por isso que a letra B é a nossa resposta. Letra A fala de liberação do CO2. O CO2 agrava em vez de minimizar. Queimar matéria orgânica também libera CO2, que é a combustão, e vai agravar o efeito estufa em vez de minimizar. Letra D, atenuar a concentração de resíduos vegetais não muda em nada, porque não vai tirar o gás carbônico da atmosfera. E evitar a rotação de cultura também vai ter um efeito inverso. Quando eu faço a rotação de cultura, eu estou sempre plantando vegetais ali, aumentando a fotossíntese e a tirada do CO2. Se eu evitar a rotação de cultura, eu não vou tirar tanto CO2, porque eu vou ter menos planta naquele terreno. Então, a melhor resposta mesmo é a letra B de bola. E a única coisa que pegava na questão é você entender
que aumentar a quantidade de matéria orgânica é aumentar a quantidade de plantas de fotossíntese e assim diminuir a concentração de CO2 no local. Beleza? Como eu sempre digo, o EXP resolve a vida de vocês.